pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula Correção de Língua Portuguesa? A aula foi na segunda-feira, dia 8 de junho, e nós estamos na semana 7 das nossas aulas remotas. Nós continuamos aí no relato de experiência vivida e vamos finalizar na semana que vem, né? Uma vez que sexta-feira, que nós iríamos fazer a produção, será agora ponto facultativo. Então, primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre o relato de experiência. A atividade é a 8, na página 59 do livro do SES, de língua portuguesa. E nós vamos fazer primeiro a leitura do texto Café da Manhã na Estrada, que está no livro Muitos Textos, Tantas Palavras, e inicia na página 60. E depois nós vamos falar um pouco sobre o que é adjetivo, tá? Uma das questões da atividade 8 pede para vocês sublinharem os adjetivos do texto. Então, nós vamos relembrar o que é o adjetivo, ok? Relembrado tudo, nós vamos para a segunda parte, que é a resolução das questões. Então, na atividade 8 tem as questões B e C. A é a leitura do texto, aí tem a B e a C para ser resolvida, nas páginas 59 e 60. E a professora enviou também uma folha impressa com os adjetivos, tá? Um exercício aí de adjetivo para a gente relembrar um pouco ainda da gramática, também da ortografia. Na terceira parte, nós vamos falar sobre a revisão, né? Na terceira parte, nós revisamos todas as questões e corrigimos e encaminhamos as imagens para registro de presença e nota. Então, vamos relembrar, pessoal. Vamos relembrar. Olha lá no Venzinha, pensando. Quais são os elementos de um relato de experiência? Então, nós vimos na última aula, né, de língua portuguesa aqui. Um relato de experiência pode ter fotos ou imagens, né? É opcional. Todo relato de experiência vai ter foto ou imagem? Às vezes não. Mas a maioria sempre tem uma foto, né, da própria pessoa que está contando, da situação, relembrando, ou uma imagem ilustrando aquele relato. O título é obrigatório, né? Então, todo relato tem título. Um subtítulo, depende do local de circulação, se for um jornal, né? Se esse texto está num jornal, numa revista, pode ser que ele tenha um subtítulo para chamar a atenção para as pessoas ali poderem ler. Mas nem sempre vocês vão encontrar subtítulo num relato de experiência, mas ele faz parte ali, é um dos elementos. Aí sim, vem a parte que é o texto em si, contextualização, que é aquela introdução que o autor faz para iniciar a gente no texto, né? Ele faz uma introdução ali, localizando a gente no tempo e no espaço em que a história vai acontecer. Aí ele apresenta o acontecimento, né? A apresentação dos acontecimentos é o corpo do texto, o acontecimento em si. E faz ali o encerramento de como, né, a pessoa se sente hoje, ou de como se sentiu no dia, né? Encerra a história. Isto é, o começo, o meio e o fim da história. Nós vamos ler então, né, na atividade A, esse texto, Café da Manhã na Estrada. Como será um café da manhã na estrada? Vocês já foram viajar? Já tomaram café da manhã na estrada? Né, vocês saíram de viagem à noite e amanheceu e vocês tiveram que tomar café da manhã na estrada? Normalmente a gente toma café da manhã na estrada onde? Né? Normalmente é no posto de gasolina. A professora já tomou o café da manhã no posto de gasolina, né? Saiu de viagem, pegou um ônibus ou um carro e tomou o café da manhã no posto de gasolina, que é esse posto grande, né? Tem umas paradas também grandes, assim, que tem diversas lojas, né? Mas será que é isso que vai acontecer nessa história? Vamos ler? Então vamos lá. Café da manhã na estrada. Vão prestando atenção aí também nos elementos da história, né? Tem título, tem imagem, vejam vocês, tem a imagem, como é café da manhã, fizeram uma imagem ilustrativa aqui com um cafezinho, né, ó, bolachas, cookies, né, pãozinho, manteiga, e o café parece estar saboroso, está até saindo fumacinha, né. E o título. O ano era 1953. Minha família, pai, capitão do exército, vivia em São Borja, Rio Grande do Sul.
cidade às margens do caudaloso rio Uruguai. Do outro lado fica a Argentina. Tínhamos um Chevrolet preto. Naquele tempo, todos os carros eram importados e a gente adorava viajar por aquelas estradas de terra estreitas e esburacadas, cheias de curvas que se enchiam de nuvens de poeira deixadas por veículos que eram poucos. Éramos 4 irmãos, crianças, meu pai e mãe. As viagens, verdadeiras aventuras, principalmente porque aqueles carros não tinham hora nem lugar para quebrar, com uma frequência absurda quando comparada aos carros de hoje, de alta tecnologia. Essa dificuldade era atenuada pela notável solidariedade de todos os motoristas da estrada. Quando alguém parava, até para um pipi amigo no matinho mais próximo, era raro, olha só, era raro alguém passar direto, sem perguntar se precisava de alguma ajuda. Os caminhoneiros eram todos também mecânicos, jamais deixavam alguém na mão, mesmo que tivesse de perder um tempão. Veio disso o termo irmão caminhoneiro, né? Irmão da estrada. Partimos de São Borja durante a noite rumo a São Luís Gonzaga, por sinal onde nasci, em 29 de julho de 1945, junto com o final da Segunda Guerra Mundial, da qual meu pai tinha participado recentemente, servindo na base avançada do arquipélago de Fernando de Noronha, numa fusão de tropas brasileiras e norte-americanas. Durante a viagem, o velho ia contando suas aventuras na ilha, histórias que se repetiam durante toda a sua vida, por sinal muito interessantes. E no nosso imaginário ele se transformava num grande herói. A gente ia ouvindo até pegar no sono, com aquele sacolejar do carro na precária estrada. Hoje, não são muitos quilômetros que separam São Borja de São Luís Gonzaga, pela estrada asfaltada BR-285. Mas naquele tempo, a viagem parecia uma eternidade, ainda mais naquela escuridão. Não sei as razões da viagem, nem por que meu pai escolheu a noite. Parecia só um passeio, rodamos horas. Foi a primeira vez, maravilhado, que vi o sol nascendo, aquela bola vermelha subindo no horizonte, iluminando os campos, enquanto a família toda festejava, eufórica pela cena. A estrada parecia um deserto, sem uma única casa à vista e em extensa reta. Ainda hoje há fazendas imensas, muitas trocaram gado pela soja. Em 1953 era tudo pecuária. Imagine a desolação e a monotonia daquela paisagem de campos verdes que sumiam no horizonte. Era nesse caminho, inclusive em Itu, que as famílias Vargas e Goulart, dois presidentes vizinhos de Porteira, como se diz no sul, tinham suas fazendas. A fome começou a bater. Durante a noite tínhamos tomado lanche no carro que minha mãe levou num grande cesto. Um peru com farofa e ovos cozidos, preparado com carinho por seu Luiz, chefe da cozinha do quartel, um tipo bonachão e alegre, amigo da família. De repente, avistamos uma casa isolada, cercada de poucas árvores, quase na beira da estradinha. Era uma casa grande, de madeira, com a pintura gasta e escurecida pelo tempo. Era bonita e se destacava no meio daquele oceano verde ondulado das pastagens. Encostamos e meus pais foram bater à porta. Atendeu prontamente uma senhora serena, de tez muito clara, beleza simples e angelical, com um sorriso acolhedor. Que tempos em que se abria uma porta assim a estranhos! Não se via mais ninguém na casa. O gaúcho do campo é madrugador. Certamente os homens já estariam nas suas rotinas. Meu pai propôs pagar um café da manhã. Ela aceitou sem hesitação. Nos acomodou na sala, em torno de uma mesa grande, e ali montou, com os seus melhores talheres e pratos tirados de uma cristaleira antiga, um verdadeiro café colonial. Delicioso! Com leite quentinho recém-tirado da vaca, pão feito em casa em forno de lenha, salame, geleia, manteiga, biscoitos, tudo da produção artesanal doméstica.
Lembro-me que a gente se divertiu com as fotos já cinzentas em grandes molduras redondas nas paredes, com figuras certamente de 100 anos passados, os parentes ancestrais daquela família, em poses austeras com bengalas e chapéus curiosos. Quando terminamos o farto e saboroso café, só aí meu pai perguntou o preço, puxando a carteira do bolso. Não é nada e volte sempre, respondeu a doce senhora com um sorriso sereno que nunca se desfazia do seu rosto. Meu pai e minha mãe insistiram, quase imploraram para pagar. Minha mãe dizendo que assim morreria de vergonha, mas a dona da casa foi inflexível. Se recusou a receber um único centavo. Ela nunca tinha nos visto antes. Nos despedimos com abraços como velhos e queridos amigos. Partimos felizes e gratos, todos abanando. Ela respondia e ficou em pé na varanda até tornar-se um ponto diminuto e sumir no retrovisor do carro. Jamais voltamos a nos ver. A vida no interior, em 1953, era assim. Veja só que texto bacana, né, gente? Onde já se viu, né? Uma solidariedade dessa. Sair viajando com crianças, não ter onde parar, e parar também no meio da estrada, achar uma casa. O pai parar no meio da estrada numa casa de quem ele nem conhecia. E essa senhora que nem conhecia esse pessoal também acolher na casa, tratar como se fosse alguém da família, né? Vejam só que quanta solidariedade, quanta humanidade nesses atos, né? Coisas que a gente precisa resgatar, né? A gente precisa resgatar isso daí. Bom, olhando para esse relato, é um relato, né, do... Opa, o professor esqueceu de olhar aqui na página de quem que é o relato. É o relato do Milton Saldanha, tá? Do Milton Saldanha, Café da Manhã na Estrada. Então esse é o relato do Milton, contando aí como que era a sua vida no Rio Grande do Sul na infância. Olha lá, as características do relato, né? Nós vimos que o relato tem alguns elementos, né? Foto, título, contém tudo isso aqui. E tem as características, que apresenta um fato real, né? Um relato precisa apresentar um fato real. Ele tem um tema. Qual que é o tema aqui? É o café da manhã na estrada, na casa de uma total desconhecida, né? Precisa ser escrito em primeira pessoa. E é escrito. Quando a gente começa aqui, ele já põe, ó. O ano era 1953. Minha família, né? Pai, capitão do exército, vivia na cidade. Tínhamos um Chevrolet. Então ele está contando a história dele, está narrando em primeira pessoa. Recursos de marcação de tempo. Lembra que nós já falamos sobre isso? As palavras que usa para marcar o tempo. Olha lá. Ano de 1953. Ele vai falando aqui numa parte que eles saíram de manhã. Aliás, que eles saíram à noite, né? Ó. Partimos durante a noite, por sinal, no lugar onde eu nasci. Fala do pôr do sol, né? Que foi a primeira vez que eles viram o pôr do sol. Então, durante a noite, tínhamos tomado lanche. Foi a primeira vez que vi o sol nascendo, né? Aquela bola vermelha iluminando o horizonte e os campos, enquanto a família festejava, eufórica. Então, ele usa vários recursos para marcar o espaço e tempo, né, em que essa história ocorre, né? Olha, no ano de 1953, a viagem foi durante a noite, mas veio o amanhecer, né, vir o pôr do sol. São os elementos que vão marcando ali o tempo em que essa história acontece. E recursos de marcação de lugar. Ele já fala, né? Ó, São Borja, no Rio Grande do Sul. E a história acontece na estrada, né? Olha, a gente adorava viajar por aquelas estradas. Ela começa nas estradas, contando como que era, e termina na casa dessa senhora. Então, são os recursos que ele utiliza ali para marcar o tempo e o lugar. Então, essas características a gente nunca pode perder de vista. No relato, elas precisam ter. Precisa ser um fato real, um tema, né? Igual aqui é uma viagem, o café da manhã na estrada, durante uma viagem na casa de uma total desconhecida. Precisa ser escrito em primeira pessoa, precisa ter os recursos de tempo e também os de lugares. E uma das questões, quando a gente chega aqui na questão C,
da atividade 8, vocês vão ver, vocês terão que sublinhar os adjetivos utilizados pelo autor, né? Vamos olhar para a primeira parte do texto e localizar os adjetivos ou locuções adjetivas e qual substantivo eles estão caracterizando. Então, lá tem essa pergunta, vocês terão que sublinhar os adjetivos. Mas, professora, esqueci, estamos em casa, né? Tô de férias da escola, entre aspas, né? Professor, eu esqueci o que é adjetivo. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar essa primeira parte do texto aqui, a professora pegou e colocou aqui pra gente. E nós vamos relembrar o que é adjetivo e substantivo também, porque o adjetivo, ele não tem um papel em si, né? O adjetivo, nós temos aqui, ó, adjetivo, aqui ao lado está a explicação. É a palavra que acompanha ou modifica o substantivo, indicando sua qualidade, estado, condição ou característica. Pode vir antes ou depois do substantivo. Vejam só, e o que é substantivo, professora? São as palavras que usamos para dar nome a pessoas, animais, objetos, lugares, sentimentos, enfim, todos os seres. Então, a maior parte das palavras que nós falamos são substantivos, porque elas nomeiam, né? Pai, mãe, filho, nome próprio, né? A professora Verlaine, título, majestade, presidente. Então, tem substantivo, nome de país, né? E nós temos aí os adjetivos. E o que é o adjetivo? A gente fala sempre assim, que é a qualidade das pessoas, característica. Então, o adjetivo, ele vem para acompanhar ou modificar o substantivo, certo? Ele vem ali para dar característica para o substantivo. E tem também a locução adjetiva, que é um grupo de duas ou mais palavras que acompanham o substantivo, dando ali qualidade aos seres ou característica. Por que a professora falou da locução adjetiva? Porque normalmente a palavra usada na locução adjetiva é quando você usa duas palavras para dar qualidade a um substantivo. Como, por exemplo, aqui no próprio título. Quando a gente tem o título, café da manhã. Manhã é o nome de quando tá de manhãzinha, não é? É o nome que nós damos. Ah, que horário é? Manhã, de manhã. É o nome desse estado ali, dessa condição de tempo. Mas aqui, quando a gente coloca o da manhã, então ele seria um substantivo. Mas quando eu ponho da manhã, ele se torna um adjetivo. Então, nós chamamos de locução adjetiva porque está dando qualidade para o café. Não é um café qualquer, é um café da manhã, né? É um café da manhã. Então, por isso que aqui é uma locução adjetiva, né? Vamos falar, é um adjetivo, mas como tem duas palavras, nós falamos que é uma locução adjetiva. Então, nós vamos usar a cor amarela para mostrar adjetivo, a locução adjetiva. E o pink aqui, o rosa, para circular o substantivo. A professora fez questão de marcar assim, que é para vocês verem que o adjetivo sempre vai acompanhar o substantivo. Antes ou depois. Vocês vão ver que vão ter situação que o adjetivo está antes, mas também pode estar depois, tá? Então, olha lá. O pai do menino, né? Capitão da onde? Do exército. Então, do exército está conferindo qualidade para capitão, porque ele poderia ser capitão da aeronáutica, capitão da marinha, né? Então, aqui, do exército, é uma locução adjetiva. Caudaloso, que significa manso. Quem que é caudaloso aqui? É o adjetivo, a característica do rio Uruguai. Então, Rio Uruguai é o substantivo, é o nome do rio, né? Capitão é o nome da patente, né? Do trabalho do pai aqui, do autor da história. Então, o nome é substantivo, né? Ó, Rio Uruguai é o substantivo, é o nome do rio. E caudaloso é a característica dele. Então, é um adjetivo. Chevrolet é o nome do carro, a marca do carro. Mas preto é a cor dele, então é a característica, é o adjetivo. Carros, né? Carro é o nome de um veículo, automóvel, nós chamamos, né?
Importados já é característica, então é adjetivo. Olha lá, estradas é o nome de onde a gente passa, então é substantivo. Agora, a estrada era como? De terra, né? Olha, então tá dando uma característica, qualificando essa. Se a gente pôr terra, terra é um mineral. Terra é um mineral, então é substantivo. Mas quando eu ponho de terra, eu estou querendo dar característica para a estrada. Aí se torna um adjetivo, uma locução adjetiva. Então o que eu tenho que prestar atenção é isso. A palavra que vem logo após o substantivo, logo após o nome de um objeto, de pessoa, de lugar, ela tá nomeando alguma coisa ou ela está caracterizando o substantivo? Se estiver concedendo característica ou qualidade ou um estado ou condição, então ela se torna um adjetivo, tá? Ó, estreita, como que era a estrada? Estreita, adjetivo, a característica ali da estrada, esburacada. E frequência absurda, né? Vejam só, absurda também é uma característica, uma condição, então é um adjetivo. Eu sei que é pouco tempo para a gente estudar isso, a professora está tentando fazer do jeito mais simples, mas vocês vão ver que sempre o substantivo estará acompanhado o adjetivo estará acompanhado do substantivo, dando ali ou qualidade, ou estado, condição, característica. Vocês vão fazer o exercício C, o restante do texto, sozinhos, tá? E vão observar isso, que sempre o adjetivo vai estar fazendo o quê? Deixando o texto melhor, deixando ele mais bonito, para a gente poder compreender melhor esse texto. Vamos lá para as questões? Então, fazer a leitura com calma, responder, prestar atenção, tudo aquilo que vocês já sabem. Então, na letra A, né, a gente fez a leitura. Qual é o tema do fato narrado? Acho que a professora já até falou aqui. Quem conta sobre o que está falando a história? Né? Sobre o quê? O que é o fato principal dessa história? Quem conta a história também faz parte? Explique. Então, faz parte. Então, por que ele faz parte? Como que está escrita a história para eu saber que ele faz parte da história? Como o narrador descreve a paisagem percorrida durante a viagem? Então ele vai falar como que era a paisagem, onde ele estava e como era. E por fim, a letra C, que foi o que a gente acabou de aprender ali, sublinhar no texto os adjetivos utilizados pelo autor e discutir depois, não vai discutir com a professora, vocês discutam com o amiguinho ou com a mãe, com o irmão, se o efeito que esses adjetivos deram no texto. Se melhorou o texto, se deixou mais bonito, se deu mais características, se foi possível entender melhor como era o lugar a partir do uso dos adjetivos, tá? A professora também colocou aqui um exercício extra, apenas de adjetivo, para vocês poderem relembrar. Então, vocês vão sublinhar. Vocês viram que sublinhar é o quê, pessoal? Passar um tracinho embaixo, né? Ó, a professora sublinhou. Aqui estava escrito sublinhar, então a professora sublinhou no texto, ó. É um traço que você passa embaixo. Então, vocês vão sublinhar os adjetivos e indicar com uma seta a que substantivo ele se refere. Então, olha aqui o primeiro. O aluno estudioso consegue bons resultados. Então, estudioso é uma característica. De quem? De aluno. Então, vocês vão sublinhar estudioso e vão fazer uma seta aqui puxando para aluno, certo? Depois, vocês vão marcar um X. Com o X, a frase em que a palavra destacada é adjetivo. Então, olha lá, as goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. Então, vejam que está falando que as goiabas eram doces. Então, doce aqui é uma característica da goiaba. Naquele sítio, os visitantes comem muitos doces. Aqui já está falando de objeto. Então, nesse caso, doce é substantivo, não é adjetivo. Então, eu vou fazer um X em qual? Na letra A. E assim por diante. Sublinhe o adjetivo que encontra em cada frase. Então, todas essas frases têm adjetivos e vocês vão achar quais palavras estão dando qualidade aí para o substantivo e vão sublinhar. A pausa costumeira para vocês poderem fazer o exercício, né? Então,
Presta atenção, releia o texto é um pouquinho longo, façam com calma, né? Vamos lá. E agora, a correção. Então, qual é o tema do fato narrado? Café da manhã na casa de uma desconhecida em uma viagem de carro. Quem conta faz parte da história? Sim, escreve a história em primeira pessoa, usando palavras como minha, éramos e partimos. E como o narrador descreve a paisagem? Descreve como uma estrada de terra estreita, esburacada, cheia de curvas e cheia de nuvens de poeira, e parecia um deserto, somente com passos sem casas à vista. Letra C. Qual o objetivo do adjetivo? O objetivo do uso do adjetivo é detalhar melhor as características do lugar e pessoas, tornando o texto mais interessante e agradável. E aqui nós temos, então, a resposta, né, dos adjetivos. Então, na letra A, estudioso, está modificando aluno. Pequenas, de criança. Irritada, de menina. Grande, de chapéu. Pobre, de gatinho. Encaracolados e pretos, de cabelo. Então, aqui é doces. Aqui a letra B, saia velha. A letra A, homem estranho. Depois, abaixo no 3, frescas, delicioso, apressadas, misteriosas, clara, brancas e formosas, brilhantes, grandes, belas, agitado, animado, calmo, alegres, agitadas e doente. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido um pouquinho mais. Muito obrigada e até amanhã.